gravações locais. Pode falar. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, né, do José Guimarães, agradecer a parceria com a Uplex. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, e de tudo que está acontecendo aí com a Anvisa, né? A Anvisa está aí todo dia quase na mídia, né? Então, é interessante poder trazer um pouco aí do como que é esse processo todo aí junto à Anvisa, né? Então, se puder começar aí a compartilhar. Claro. Está visível para você? Tá. Estou fazendo tela cheia, tá? Então, vou falar hoje, né, sobre esse tema aí de desafios, né, da auditoria na área da saúde, né, em tempos de pandemia, né? Pode passar, por favor? Próximo. Vou aproveitar aqui uma fotinha. Obrigado. Pode passar. Muito bem, pode falar. Bom, me apresentar aí um pouco, né? Eu sou farmacêutica, fiz direito também, né? Porque eu atuo na área regulatória já há pouco mais de 20 anos. Né? Comecei junto com a Anvisa, praticamente, né? Quando a Anvisa, né, também começou a funcionar, eu comecei nessa área também, tive sorte, né? E venho acompanhando aí o crescimento também da Anvisa, né, como instituição, super respeitada hoje, né, internacionalmente também. E por causa disso eu acabei fazendo direito, né, que eu acho que é bastante complementar, né? Quando eu fazia direito e falava que eu era farmacêutica, ninguém entendia, né, qual era a relação, mas eu falava, né, que eu realmente trabalhava numa área que tinha que era muito relacionada ao direito. Fiz pós-graduação em vigilância sanitária, em farmácia industrial e em farmácia hospitalar também. E fiz um curso pelo SEBEX, né, de Healthcare Compliance, né, com certificação em Healthcare Compliance, e atualmente eu estou fazendo um curso pela LEC, né, de Compliance Anticorrupção. Então, eu atuo aí na indústria farmacêutica há mais de 20 anos, com estratégia, inteligência regulatória, farmacovigilância, legalização de empresa, né, todo esse escopo aí da área regulatória, né? Pode passar, por favor. Parabéns pela dedicação, né, e formação. Conheço o SEBEX, eu sou certificado 2 vezes na LEC, e eu sempre digo, né, quer conhecer um operador de compliance, veja o que ele está fazendo e o que ele já fez, em termos de capacitação, não é verdade? Parabéns, Cláudia. Sim. Bom, então, começar aqui falando um pouco, né, de assim, qual é o objetivo, né, da inspeção sanitária. Então, o objetivo principal é a proteção da saúde individual e coletiva, né? E, para isso, existe um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos, né, que, por uma verificação em loco, né, a Anvisa visita. Normalmente, né, tem a Anvisa, né, e a Anvisa é o órgão federal, e os estados, né, têm as suas vigilâncias sanitárias, né? Então, eles trabalham em parceria. A vigilância sanitária local é que faz efetivamente, né, as inspeções, e a Anvisa que concede a certificação, né, de boas práticas, ela que publica, né? Ela que é responsável por essa certificação. Também é necessário que tenha a certificação nas plantas no exterior, né, no caso de produtos importados. E aí essa inspeção ela vai permitir essa adoção de medidas de orientação e de correção de situações que possam causar danos à saúde da população. Pode passar, por favor?
Então, as inspeções sanitárias, elas são realizadas, né, com esses objetivos, né, para verificação de boas práticas de fabricação. Isso é um requisito obrigatório quando você vai fazer um registro de um medicamento, ou de um produto para a saúde, ou de um cosmético também, né, todos os produtos que são regulados pela Anvisa. Cada produto, né, cada categoria de produto tem a sua legislação específica, né? Mas a gente é o foco maior no momento, né, medicamento. Então, assim, a gente tem essa obrigatoriedade, né, de ter a certificação de boas práticas. Ou então, quando você está com uma empresa no início de operação, né, tem essa verificação de CTO, que é a condição técnica operacional. A Anvisa vai atestar, a vigilância, né, vai atestar que você tem condições de iniciar suas operações. Né? E hoje, por acaso, né, foi publicada essa nova RDC, eu tive que correr aqui até e atualizar a apresentação, foi publicada hoje essa nova RDC, que ela estipula, né, os procedimentos para certificação, né, e esse CTO, então, vai ser essa classificação, né, que vai ser aplicada no território nacional aos estabelecimentos ou para as linhas de produção. Tanto a boas práticas, né, quanto o CTO, eles são por linha de fabricação, por categoria de produtos, né? Então, assim, você tem que certificar a linha, se você tem sólidos, semissólidos, líquidos, né? Então, a certificação é por linha. E também, outro objetivo das inspeções sanitárias é a verificação de denúncias e de desvios de qualidade, né? Essas inspeções investigativas, né? Normalmente, as inspeções de boas práticas, a Anvisa normalmente ela comunica, né, com antecedência que está indo, tem todo um procedimento de envio da agenda, né, e a documentação toda que é necessário apresentar, né, durante a inspeção. Quando é uma inspeção investigativa, né, isso já não ocorre, né, é surpresa, né? Eles chegam, né, e a gente tem que estar ali disponível para apresentar tudo que for necessário. E também tem as inspeções sobre registro e pós-registro, né, porque o registro e pós-registro, quando a Anvisa concede, né, mas a qualquer momento eles também podem ir lá verificar, fazer essa inspeção para verificação se o teu registro, né, está realmente cumprindo com tudo que você fala lá no teu processo, né? Então, eles vão na empresa verificar se a tua fórmula é exatamente aquela que está no registro, né? Então, eles fazem esse tipo de inspeção também, né, para verificação desses requisitos aí, de registro, pós-registro, que está relacionado às boas práticas, né? Pode passar, por favor. Então, assim, alguns conceitos, né, sobre inspeção, né? A gente tem a inspeção, que é a fiscalização realizada pela autoridade sanitária, né, que vai verificar a instalação, equipamento, os recursos humanos, né, se está tudo apropriado, né, àquela atividade que a empresa se propõe. A inspeção especial, que é a fiscalização realizada pela autoridade sanitária, né, destinada à apuração de denúncias, né, recolhimento de produtos, apreensão de amostras, alteração de licença de funcionamento, desvio de qualidade ou qualquer outra situação enquadrada nas demais definições. A inspeção para fins de licença inicial, né, que é essa que eu comentei, do CTO, né? Pode passar, por favor. A inspeção sistemática, né, que tem o objetivo de verificar o cumprimento das normas sanitárias, né, porque a certificação de boas práticas ela tem validade, né, dependendo aí da categoria de produto. No caso de medicamentos, por exemplo, a validade da certificação são 2 anos. Então, a Anvisa faz essas inspeções sistemáticas para a renovação do certificado, né? Pode ser in loco, ou pode ser uma revalidação automática, né, com base no histórico da empresa, com base no número de desvios que a empresa teve, de farmacovigilância, né? Então, isso tudo é levado em consideração para definir se a inspeção vai ser presencial ou se vai ser uma renovação automática.
licença de funcionamento, que é a licença inicial, né? Normalmente a gente chama também de alvará sanitário, né? Então, isso é concedido pelos órgãos, né, dos estados e dos municípios, que pelas vigilâncias locais. E a ordem de serviço, que é o documento que autoriza, né, identifica o servidor para a execução dessa atividade específica, né, de realmente executar, né, a inspeção. Pode passar, por favor? Também pode ocorrer a reinspeção, né, que é uma fiscalização realizada pela autoridade sanitária para verificar a execução de ações corretivas realizadas pelos estabelecimentos. Você, às vezes, tem não conformidades, né, durante a inspeção, então o órgão, né, ele pode fazer uma reinspeção para verificar que, de fato, você cumpriu, né, porque a gente manda, né, todo um relatório de cumprimento, né, das não conformidades, das exigências feitas na inspeção, mas eles podem ir presencialmente verificar se de fato, né, tudo que a gente falou que fez, de fato, foi implementado, né? E tem o termo de visita, que é o documento lavrado, né, pela autoridade sanitária competente, que registra que houve aquela ação sanitária, né? E descreve ali, né, os fatos relevantes relativos àquela ação sanitária. Pode passar, por favor. Então, assim, um pouquinho do histórico aí, né, de boas práticas. Então, no Brasil, essas medidas começaram a ser discutidas no final da década de 80, quando começou a estabelecer as medidas sanitárias a partir de regras estabelecidas nos Estados Unidos, visando a segurança no processo da fabricação dos medicamentos. O marco regulatório do setor farmacêutico foi em 95, com a publicação de uma versão nacional do Guia de Boas Práticas de Fabricação pela Secretaria de Vigilância Sanitária, na época, né? E a partir de 99, que foi quando teve a criação, né, da agência, da Anvisa, o órgão passa a ser o responsável por fiscalizar as boas práticas de fabricação, além de atestar a qualificação dessas empresas, né, do setor através dessa certificação de boas práticas de fabricação. Pode passar? Então, a norma que dispõe, né, dos procedimentos administrativos para certificação das boas práticas é essa aí, a RDC 497, que foi publicada hoje, né, e assim, eu li rapidamente, né, a RDC e aí vi assim, algumas mudanças que foram feitas, né? Uma delas foi o não atendimento, né, pelo estabelecimento aos requisitos técnicos. Isso já era, né? Não mudou. Mas quando ocorre, né, um cancelamento unilateral por parte do estabelecimento, né, de inspeções acordadas entre as partes, então isso vai ser um motivo para indeferimento, né, do pedido de certificação. Eu pedi, né, para a autoridade fazer uma inspeção na fábrica, e aí eu desisto. Então, isso causa o indeferimento da solicitação. Se tiver aqui a imposição de óbice pelo estabelecimento em receber as inspeções sanitárias, incluindo os pedidos de alteração de data de inspeção motivados unilateralmente pelo estabelecimento. Eu pedi, né, já está marcada a inspeção, e aí eu quero alterar a data da inspeção. Quer dizer, a Anvisa tem todo um cronograma, né, de inspeções, principalmente quando são as inspeções internacionais, né, tem todo um procedimento aí, né, de pedido, de inspeção, de agendamento, tudo. E, então, se eu peço para alterar essa data, né, já está marcado e tudo, então isso vai ser um motivo para indeferimento dessa solicitação. E recentemente, né, a gente até teve uma situação, né, isso eu posso até falar porque foi público, né, a Anvisa recentemente teve, né, inspecionando as fábricas aí da Sputnik na Rússia, né, e isso acabou acontecendo, né, teve um pedido de última hora para alterar a data, e
também, isso foi falado até, né, nos motivos aí do indeferimento do pedido, né, do uso emergencial da Sputnik, que também eles não conseguiram ir em determinadas instalações, né, lá na Rússia, porque toda a cadeia, né, ela é inspecionada. Então, se você terceiriza alguma etapa da sua fabricação, se você terceiriza o seu controle de qualidade, alguma etapa, então toda essa cadeia ela deve ser fiscalizada durante essa inspeção de boas práticas. E a Anvisa colocou, né, que isso tinha sido um dos motivos, né, da não aceitação para o uso emergencial, que eles não tinham conseguido fiscalizar toda a cadeia, né, lá da Sputnik, lá na Rússia. E aí saiu justamente esse ponto aqui agora na legislação, que na anterior não tinha isso, né, explícito. Então, toda ação sanitária, né, se você comete uma infração, né, de natureza sanitária, existe essa lei, né, 6437, uma lei bem antiga, né, mas essa lei que fala sobre as penalidades, né, para as infrações sanitárias. E existem algumas infrações sanitárias, inclusive, que são crimes hediondos, né, são crimes contra a saúde pública, como, por exemplo, uma falsificação, né? Então, isso tudo está regulado, né, por essa lei e até na lei penal. Pode passar, por favor? Bom, atualmente as boas práticas de fabricação, né, são regulamentadas pela Anvisa, por meio da RDC 301, essa RDC é específica para medicamento, e tem a IN 36, que ela é específica, né, são as boas práticas complementares para insumos e medicamentos biológicos, né? Hoje a gente ouve aí toda hora na mídia, né, eles comentando dos IFAs, né? Vai suspender a fabricação porque o IFA não chegou. Então, o IFA é o insumo farmacêutico ativo, né? É a matéria-prima, né, a principal ali do produto. Então, existe também hoje a certificação, né, das fábricas também que fabricam o insumo farmacêutico, né? Então, está regulado aí por essa 69 também, né? Essa é específica para insumo farmacêutico. Pode passar? E tem essa 362 de 2020, que são os critérios, né, para a certificação de boas práticas, institui o Programa de Inspeção para Estabelecimentos Internacionais Fabricantes de Insumos. Essa é específica, né, para os insumos fabricados lá fora. Pode passar, por favor. Tem a legislação específica para Mercosul, né? Então, alguns países, algumas empresas que estão sediadas no Mercosul e desejam comercializar os medicamentos ou os insumos biológicos ou produtos para a saúde no Brasil, a inspeção só é realizada em último caso, porque tem um acordo de cooperação entre as autoridades, né, para a troca dos relatórios, e havendo dúvidas, né, são feitos questionamentos. Se não são respondidos, são reiterados, então só em último caso que vai ocorrer uma inspeção conjunta com a autoridade sanitária, né, do país, né, do Mercosul. E apesar de haver essa troca de informações e relatórios entre os países membros, não há um reconhecimento mútuo de certificados, né? O que isso quer dizer? Uma empresa que já possui uma certificação, né, lá pela agência da Argentina, não necessariamente a Anvisa é obrigada a aceitar essa certificação e não fazer a inspeção e não seguir todo o procedimento administrativo daqui. Ela pode até receber o relatório, né, como está aí, mas não existe esse reconhecimento mútuo dos certificados. Pode passar? E com a pandemia, né, e com a necessidade da celeridade, né, das inspeções e tudo, a Anvisa publicou essa RDC em março do ano passado, visando a agilidade, né, bem como a garantia da qualidade dos medicamentos,
para verificação das boas práticas de medicamentos durante a pandemia. Então, é uma resolução que ela está válida durante a pandemia, né, enquanto tiver a declaração de pandemia. Então, acabando essa declaração oficial, volta para as legislações normais, né? Essa daí é só, né, uma excepcionalidade para esse período. E ela determinou, essa RDC determinou que a inspeção ela pode ocorrer, né, pode ser realizada pela Anvisa ou por meio de relatórios de inspeção elaborados por uma autoridade reguladora com equivalência regulatória à brasileira e que compõe esse esquema de cooperação de inspeção farmacêutica, que é o PIX. Então, se a empresa lá fora ela já tem uma certificação que seja reconhecida pelo PIX, mais para frente eu vou falar explicar um pouquinho mais o que é o PIX. Então, se já existe essa certificação por esse organismo, né, por algum país que é membro do PIX, a Anvisa pode aceitar, né, essa certificação, diferente do que eu comentei ali com o Mercosul. Nesse caso, existe esse reconhecimento, porque existe uma equivalência regulatória de legislações, né? Pode passar, por favor. E aí, essa RDC, ela também coloca a possibilidade da auditoria remota, né? E essa auditoria também ela já era prevista pela ISO, né? Pela ISO 19011 de 2018, que já instituía essa viabilidade de auditorias remotas usando tecnologia de informação e comunicação, de acordo com a ISO. Ela deve ser considerada ao estabelecer um programa de auditoria, né? Quando você estabelece um programa de auditoria na sua empresa, é interessante que você já coloque, né, essa possibilidade lá de acordo com essa ISO. É importante verificar a adequação dos recursos necessários para garantir um resultado de auditoria eficaz. E a ISO ela fornece vários exemplos para aplicação de métodos de auditoria remota em combinação com métodos no local, como as auditorias remotas se referem ao uso das TICs, né, da tecnologia de informação e de comunicação, para coletar as informações, entrevistar um auditado, etc., quando os métodos presenciais não são possíveis ou desejados, né, que, né, é o caso agora, né? Pode passar? Quando você diz, só uma pergunta para dar uma desacelerada um pouco aqui na velocidade, quando você diz que não é o caso agora, o que significa isso, Cláudia? Não, estou falando que exatamente é o caso de agora, né? Ah, tá. E foi bom ter perguntado, porque eu tinha entendido que não era, entendeu? Foi bom ter... Não, é exatamente o caso de agora. Essa ISO já existia, né? Já abria essa possibilidade, só que a Anvisa não tinha nenhum instrumento regulatório que desse essa possibilidade também, né? Mas aí agora com essa RDC passou a existir essa possibilidade. E eu acredito que até no futuro, né, isso é uma coisa que realmente, porque trouxe uma agilidade, né, muito grande, trouxe também até recursos, né, de tempo, de tudo, né, facilitou bastante. E até, né, pela experiência de quem já teve, né, uma inspeção remota, às vezes é uma inspeção até, claro que na parte de verificação, né, de instalações e tudo, perde um pouco, né? Mas na parte, por exemplo, de auditoria de documentos, é uma auditoria bem mais profunda até, né? Porque a Anvisa ela tem se dividido, ela tem feito essa auditoria por meio das plataformas, né? Normalmente tem feito pelo Teams, e eles abrem várias salas, normalmente, porque numa auditoria comum, normalmente são 2 auditores que vêm, né? Tanto aqui no Brasil como fora também, normalmente são 2 auditores que vão. Agora, durante a pandemia, eles têm feito uma equipe bem maior, né? Até 5, 6 inspetores. Eles abrem várias salas diferentes,
né? E cada inspetor fica, né, com um determinado assunto. Então, é uma auditoria bem profunda, né? E acredito que até isso seja algo que vá ser uma tendência, né, depois da pandemia. Não vai ser uma coisa só desse momento, né? Acho que está demonstrando que é possível fazer dessa forma e que é eficaz, né? Então, é uma tendência forte aí. Pode passar, por favor. Sem dúvida que foi um grande avanço para todos nós, né? Como Com compliance officers, certeza. operadores e auditores. E para as empresas também, inclusive nesse aspecto da TIC, isso também agiliza todo o processo, né? Sim, sem dúvida. E agiliza e até em termos de custos também, né? Porque, por exemplo, eu já fui muito para a Índia, né? Já acompanhei várias instituições na Índia, né? Então, assim, é o custo, é o tempo de deslocamento, né? É o tempo que você fica lá, né? E aqui você, né, tendo essa possibilidade agora de fazer essa inspeção dessa forma, né? É um ganho de tempo, de dinheiro, de tudo, né? Bom, então, um esclarecimento importante, né, em relação à ISO, né, que existem as auditorias remotas e auditorias virtuais, né? Então, a auditoria virtual é o conjunto de atividades de auditoria em um ambiente virtual, né? Um ambiente virtual ele pode ser composto por atividades digitais ou não digitais que utilizam ativos tecnológicos, tomando parte ou todas as decisões no processo. Já a remota é quando o auditor avalia remotamente a conformidade de um processo físico, né? Que é, no caso, né, dessas inspeções internacionais, é o que ocorre, né? Pode passar. Voltando, então, um pouquinho sobre o PIX, né? O PIX é um esquema de cooperação internacional, né, que tem várias autoridades sanitárias que fazem parte do PIX, e o objetivo é harmonizar, né, a legislação de boas práticas, de forma que todas as agências, né, reguladoras que fazem parte, elas têm um entendimento comum, né, da legislação, e por isso é possível haver esse reconhecimento, né, da certificação por países membros, né? E em 2014, a Anvisa formalizou o interesse em tornar-se membro do PIX. Em 2019, os marcos regulatórios das boas práticas, bem como dos laboratórios de saúde pública, né, foram amplamente discutidos e foram atualizados, e foi intensificado o trabalho de auditoria das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, né, porque havia muita discrepância também em relação às inspeções, né, das vigilâncias sanitárias e da Anvisa, né? Quando eu acompanhei, né, várias auditorias externas, assim, o nível da inspeção, né, internacional era muito maior, né, do que o nível das inspeções aqui. Então, hoje a Anvisa faz um trabalho junto com as vigilâncias sanitárias, né, para que haja uma padronização, né, no entendimento, né, e nos procedimentos, né? Pode passar, por favor. Então, em outubro de 2019, o país recebeu os inspetores, né, o Brasil, na Anvisa, recebeu os inspetores do PIX, e membros das autoridades sanitárias do Reino Unido, Portugal, Malta e Hong Kong, que auditaram a Anvisa, a Vigilância Sanitária Estadual de Minas e a Vigilância Sanitária Municipal de São Paulo. E também a Fundação Ezequiel Dias, em Minas, e laboratórios farmacêuticos privados de 2 estados. E tudo isso ocorreu para que a certificação por autoridades sanitárias estrangeiras de que o processo de inspeção brasileiro é equivalente aos demais países integrantes do PIX. Então, ocorreu essa auditoria aqui, e pode passar, por favor? Ou seja, a nossa Anvisa tem alto nível de senioridade, especialidade e também competência, resumindo. Com certeza, hoje ela tem e é reconhecida, né, internacionalmente hoje já, né, vários países, os países, né, desde que começou essa obrigatoriedade da inspeção internacional, né, eu tive a oportunidade, né, algumas vezes as pessoas, os países, né, as empresas achavam que
a inspeção era tranquila, e aí quando viam, né, o nível da inspeção, ficavam assustados, né? E realmente, né, a Anvisa só vem cada vez mais se especializando em um corpo técnico super competente, e hoje existe um reconhecimento internacional da capacidade da Anvisa, né? Então, a decisão quanto à adesão da Anvisa ao PIX era esperada para a primeira reunião do comitê em 2020, que normalmente é em abril, né, e foi justo logo quando começou a pandemia, né, e aí acabou sendo adiada e acabou ocorrendo virtualmente em outubro de 2020, e no dia 30 de novembro a Anvisa foi formalmente comunicada da sua aprovação. Então, a Anvisa passou a ser a 54ª agência, né, a ser incluída no PIX. Aí, essa condição de membro teve início em janeiro de 2021, quer dizer, foi bem propício, né? Porque foi logo em janeiro, a Anvisa passou a fazer parte do PIX, né, um pouquinho antes aí de ser declarada a pandemia. E isso facilitou aí nesse processo, então, das auditorias remotas e tudo, né, de ter esse reconhecimento agora aí para essas vacinas que são registradas já em países que já existem, que são membros do PIX, né, tem uma certificação pelo PIX. Então, falando aqui, então, o que é a certificação em boas práticas, né? Ela é uma avaliação realizada pelos inspetores qualificados para garantir que uma fábrica, em qualquer lugar do mundo, cumpra com os requisitos determinados pela legislação brasileira. Mas o que é verificado, né, durante essa inspeção? Então, são avaliadas as estruturas físicas da área de produção, armazenamento, os laboratórios de controle de qualidade e toda a documentação do sistema da garantia de qualidade da empresa. O que acontece quando a empresa cumpre com as boas práticas? Significa que a empresa possui capacidade para produzir os medicamentos com a qualidade desejada e sempre com o mesmo padrão definido no registro em todos os lotes fabricados. E, após a certificação, o produto pode ser utilizado? Não, a certificação é uma parte dos requisitos para o registro do medicamento ou da vacina, sendo necessário ainda que a empresa comprove a eficácia do medicamento e o padrão de qualidade desejado para garantir a eficácia, que é o que a gente está vendo aí agora, né? Esses estudos clínicos, né, que estão em andamento, e houve, né, muito essa polêmica de por que está demorando tanto, né? E assim, não tinha como ser mais rápido do que foi, né? Porque existem todos esses pré-requisitos aí, né? O estudo clínico, né? O porquê que foi possível, né, ser tão rápido, porque na verdade foi muito rápido, né? Normalmente, os estudos clínicos, né, eles têm fase 1, fase 2, a fase 3 e a fase 4, que é a pós-mercado, né? A fase 4. Mas a fase 1, a fase 2 e a fase 3, elas são fases que uma normalmente é pré-requisito para a outra. E o que ocorreu, né, para poder, né, ser tão rápido foi que todas as autoridades sanitárias começaram a autorizar que todas essas fases elas fossem feitas concomitantemente, né? Então, começou todos os estudos clínicos aí das vacinas, eles foram feitos na fase 1, fase 2 e fase 3, foram feitos concomitantemente para poder, né, ter celeridade. E com um número, né, de voluntários muito menor do que normalmente se faz. Mas eram as condições mínimas, né, para que se pudesse ter essa agilidade. E agora que essa fase 4, né, que está acontecendo agora com a vacinação em massa, né, então é a farmacovigilância agora que está atuando, né, para ficar monitorando como que estão, quais são os efeitos adversos, né, como é que realmente está acontecendo agora nessa vacinação em massa, né? Então tem que ter um monitoramento agora muito sério, muito próximo, né, para realmente ter essa garantia aí da eficácia e da segurança, né, das vacinas. E por isso, então, assim, existem esses pré-requisitos, né? Existe o pré-requisito da certificação da planta, só que isso só não é suficiente, né? Isso é um pré-requisito para o registro também. E outro pré-requisito para o registro são os estudos clínicos, né, que comprovem que o produto é seguro e eficaz. Então, existe todo, né, um trâmite aí de burocrático, né, mas necessário,
né, para que um produto que venha para o mercado venha com uma segurança, né, que realmente não vai causar nenhum malefício, né, para as pessoas. Pode passar, por favor. Pergunta, antes de avançarmos, Cláudia. Normalmente, o tempo de decorrência disso não fossem as certificações internacionais, seria muito maior, não é verdade? Sim, com certeza. Porque, assim, no processo normal, né, a gente, por exemplo, eu vou solicitar um registro. Quando eu solicito o registro, normalmente eu já estou com esses estudos clínicos já no fase 3 já em andamento, né, ou já finalizando. Aí eu peço a certificação, porque um dos documentos necessários para um pedido de registro é que pelo menos eu já tenha feito o pedido da inspeção, né? Pode até não estar ainda com a certificação já publicada, mas o pedido da inspeção e a comprovação de que a empresa lá fora, né, no caso de ser um produto importado, que a empresa lá fora já tenha uma certificação, isso é um pré-requisito para eu fazer o pedido de registro. E depois o processo do registro, né, tem toda uma documentação de qualidade, de produção, de estudos de estabilidade, né? Por exemplo, o estudo de estabilidade que vai garantir ali qual é a validade do produto, né? Para fins de registro, de pedido de registro, eu tenho que estar com pelo menos 6 meses de resultado já do estudo de estabilidade. E nada disso foi possível nesse momento, né? Então, assim, a Anvisa ela foi muito parceira, né? Obviamente, né? Todas as agências sanitárias, né? do mundo, e isso está as agências têm se falado muito, eles têm essa troca de informações, né? Então, assim, todo mundo começou a harmonizar esses entendimentos, né? Do que era possível conceder, né? de excepcionalidade diante dessa situação. Então, foi possível nessa celeridade, né, em virtude de todos esses conceitos, né, harmonizados aí, e por isso, né, tão importante agora a farmacovigilância, né, porque tudo isso aí foi feito de uma maneira realmente não usual, né, foram todas as legislações, todas tiveram que ter excepcionalidades e, como foi divulgado aqui também na mídia, né, tem os termos de compromisso, né? Porque como as empresas não estão cumprindo exatamente, né, com o que a legislação exige, né, como, por exemplo, isso que eu comentei agora, o estudo de estabilidade, que tem que ter 6 meses, então, existe um termo de compromisso, que todo mês as empresas precisam enviar os resultados, né, do estudo de estabilidade, para ver que está realmente todos os parâmetros continuam mantidos, né, que está tudo correndo bem. Então, tem vários termos de compromissos que as empresas depois vão ter que ficar monitorando a Anvisa durante bastante tempo, né, com essas informações, para garantir, porque aí, em qualquer coisa que, né, esteja fora do padrão, a Anvisa, né, suspende o registro, vai ter alguma ação sanitária nesse sentido. Mas, assim, está tudo muito bem estabelecido e bem controlado, né? Bom, e aí, por exemplo, eu coloquei aqui, isso é uma informação pública, está no site da Anvisa também, como que foi o passo a passo aí para esse pedido de certificação lá em Wuxi, que é o fabricante do IFA, da vacina, né, lá que está sendo fabricada na Fiocruz, né, que é a vacina de Oxford, né, em parceria com a AstraZeneca. Então, em agosto do ano passado, foi feito o protocolo inicial, a Anvisa notificou as empresas, né, em 20 de agosto, no caso aqui foi a Fiocruz e a AstraZeneca, né? Aí houve uma reunião orientativa a pedido das empresas, né? Então conversou com a Anvisa para né, como que seria esse processo, todo o procedimento, né, para essa certificação. Em início de setembro foi feito o protocolo, né, do pedido das boas práticas. E em outubro, início de outubro, outra reunião orientativa
né, para segmento do processo, como que se dá o processo da certificação. Em outubro ainda houve um aditamento à certificação, que foram feitos os pedidos de certificação, arquivo mestre de planta, análise de risco para a produção da vacina, né, porque esse é um conceito que está sendo muito utilizado, né, tudo se faz, então, análise de risco, né, para todas essas excepcionalidades, né, então, sim, vamos fazer uma análise de risco para ver, né, o que qual é o risco aqui maior, como que a gente controla. Então, isso é um conceito que está sendo amplamente feito, né, para tudo que está sendo feito de excepcionalidade. Né? E foram dadas as respostas e os questionamentos técnicos, né, para a Anvisa. Em novembro, teve o protocolo da validação do processo, né? Isso é um outro requisito, né, para o registro do produto, né? Validar a validação do processo produtivo. Pode passar. E aí, isso era necessário para o início da produção dos lotes. Né? E aí, a inspeção foi agendada, a inspeção ocorreu de 7 a 11 de novembro, e foi publicada, e já em dezembro já ocorreu a publicação da certificação. Então, quer dizer, foi um processo super rápido, né? De agosto a dezembro já estava publicada a certificação. Normalmente não ocorre nessa celeridade. Né? Pode passar. 3 minutos, tá, então... Cláudia? Oi, desculpa? Você tem 3 minutos, tá? Ah, tá bom, já estou finalizando. Então, sobre a inspeção remota, né, como que ela ocorre, né? Existe essa comunicação da inspeção, aí é feita uma reunião prévia, para orientações, apresentação da equipe, quem que vai participar, né, já compartilhar a agenda da inspeção. Então, depois aí ocorre a inspeção, né, como eu já falei, normalmente, né, nessas salas de Teams, né, são várias salas abertas, dependendo dos assuntos. Então, é importante que a empresa também tenha as suas equipes, né, já direcionadas para cada uma ficar com a da Anvisa, conforme o assunto. No final da inspeção, tem uma reunião de encerramento, né, onde a Anvisa já dá ali um parecer prévio, né, do como que foi o andamento e não conformidade, né, que possam ter tido. E, no caso de ter essas não conformidades, tem um plano de ação, né, que são 5 dias úteis após o recebimento do relatório, é o prazo, né, para apresentar esse plano de ação. E aí a Anvisa também, em até 5 dias úteis, ela também tem que se manifestar pela aprovação desse plano de ação. Pode passar? E o recebimento do relatório de inspeção são 25 dias úteis após a aprovação desse plano de ação pela Anvisa. Né? Estando tudo ok, vai ter, então, a publicação do certificado de boas práticas no Diário Oficial. Pode passar. Era isso. Acabou. Muito obrigada e fico agora à disposição aí para as dúvidas. Muito bem, parabéns, né? Você vê, realmente a área regulatória, a área bastante complexa, sofisticada, em que o Brasil demonstrou excelência, né? Não só dos profissionais da área técnica, mas também da área de apoio e da área de auditoria e controles. Vamos voltar a falar sim, claro que tem já algumas perguntas aqui, mas vamos avançar com a Horizon e depois fazemos o painel para a gente trocar essa ideia. Parabéns, brilhante exposição, muito detalhada, e vamos entrar um pouco mais no detalhe de alguns aspectos de auditoria que foram feitos por você, que a gente já conversou. Tá? Imediatamente, então, agora eu estou removendo aqui os nossos destaques e estou destacando o nosso colega aqui, o Denis, também, que é um grande especialista. Denis, a palavra está com você, fique à vontade, por favor, bom dia, obrigado pela sua presença. Vamos lá, pessoal. Então, muito obrigado aqui, Guimarães, pelo convite. Mais uma vez aqui participar com esse público aqui excelente. Também gostaria de agradecer a Cláudia, muito rica a apresentação.
e de grande valia para todos nós aqui, né? Então, acho que a gente pode começar, Guimarães, não sei se você está com o tema, a gente vai seguir aquela apresentação. Estamos aqui com ela já preparada, já estou compartilhando, tá? Bom, tá visível para você, né? Já está visível, sim, só por tema da apresentação. Então, pessoal, antes de iniciar aqui a apresentação, vou fazer um breve comentário sobre a minha experiência. Então, meu nome é Denis Paciani, eu tenho quase uns 20 anos atuando na área de auditoria interna, gestão de riscos e controles internos. Ao longo da minha carreira, eu tive o privilégio de trabalhar com excelentes profissionais que me ajudaram muito também na minha formação e experiência. Eu sou contador de formação, com especialização em controladoria, e ao longo dos anos trabalhei em diversos ramos de empresa, né? Inicialmente dentro das Big Four, como a EY e a Price, atuando em auditoria de demonstrações financeiras e consultoria, né? Em gestão de riscos, controles internos e Sarbanes-Oxley. Posteriormente, eu assumi uma coordenação na Claro e foi minha primeira empresa, né, fora as Big Four, mas eu tive o prazer de participar de um projeto de reestruturação da área de auditoria interna naquela época, né, então desde metodologias, políticas, procedimentos, pessoal, então ajudou muito no meu desenvolvimento. Em seguida, assumi a auditoria interna da América Latina da BASF, uma das maiores indústrias químicas mundialmente, e na sequência indo para a Fibria, uma empresa do ramo florestal, tendo como um desafio de reestruturar a área de auditoria interna e investigação dentro dessa organização, e por fim aqui a Horizon também, que a gente está passando por todo um processo de reestruturação. Então, um pouco da minha carreira, agora a gente pode dar seguimento aqui com relação à Horizon. Então, primeiro eu vou apresentar a Horizon, que é uma empresa, não sei se todos conhecem, mas a Horizon é uma health tech, então ela atua na conexão de prestadores, né, os operadores de saúde, o usuário final e as diversas clínicas, hospitais e médicos, né? Seguindo, por favor. Então, a Horizon ela tem um único propósito, que é defender a saúde, né? Então, nesse slide, a gente traz de cara aqui o nosso propósito, né? O que é defender a saúde e de que forma a gente faz isso, né? Combatendo os desperdícios, evitando riscos desnecessários e colaboração de melhores práticas. O que é combater os desperdícios, né? É aquilo que, dentro que é contratado com as operadoras de saúde, né? E os hospitais, se não tem nenhum pedido a mais daquilo que é solicitado. Por exemplo, nossos sistemas ele avalia se é feita uma solicitação de um ultrassom do abdômen e ultrassom do rim. Então, não faz sentido, porque nesse ultrassom do abdômen já faz essa verificação dos rins. Então, é nesse tipo de desperdício que a gente está falando, né? Então, e tudo isso seguindo sempre o que a gente gosta de frisar bastante lá na Horizon, a gente segue essa metodologia Lean. Não sei se todos estão familiarizados, mas o Lean é uma metodologia que surgiu na Toyota, logo após a Segunda Guerra, que pode se traduzir como manufatura enxuta, né? O que é você ter uma maior lucratividade com menor custo, mas sem perder de vista a qualidade do seu serviço, né? Então, esse é o nosso propósito. Quando a gente fala em combater desperdícios, a gente não está só olhando em enriquecer o bolso da operadora de saúde, porque a gente sempre está de olho no usuário final, que são as pessoas que estão consumindo todos esses serviços, né? Mas, em sim, combater esses desperdícios que, às vezes, não faz muito sentido essas solicitações. Diante disso, também evitar esses riscos desnecessários, que a gente chama de riscos desnecessários, é quando você expõe ao usuário final alguma situação, né? Seja ela por uma cirurgia ou algum procedimento desnecessário. Então, como isso sempre envolve um risco, a gente está sempre olhando dessa forma. E colaboração e melhores práticas é devido ao nosso grande banco de dados, que eu vou passar posteriormente. Então, a gente faz a colaboração não planilhar, mas decodificar todos esses dados que estão em nossos sistemas para dar um melhor aporte, né, aos hospitais, aos operadores, mas onde que estão acontecendo o tipo de enfermidade, por região, por faixa etária, e assim vai, né? E o último layer aqui é como fazemos isso, que é por meio de uma frente automatizada, apoio de decisão e consultoria. Seguindo, por favor.
Então, dessa forma, pode seguir, a gente passa a seguir. Então, nossos sistemas, né, eles estão seguindo, por favor, o tempo todo, né, analisando e pegando os dados aqui. Então, dentro desse nosso ecossistema, né, o que a gente tem nos nossos bancos de dados? 16 milhões de vidas, né, tudo que a gente tem cadastrado, 212 mil prestadores, mais de 12 mil farmácias e 27 operadores. Só para ter um horizonte de grandeza, a saúde suplementar no Brasil, ela gira em torno de 45 milhões de vidas. E quando a gente fala de uma operadora grande de saúde, ela tem em torno de 3 milhões. Então, a Horizon, com essas 27 operadoras, a gente administra 27 milhões de vidas. Então, é muito grande, é muito dado, é muita informação. A gente gosta de falar que a gente está sentado em cima de uma mina de ouro, porque o que se gasta, né, a saúde, ela demanda muito dinheiro do país, né? O Brasil hoje investe em torno de 8% a 10% do seu PIB, os Estados Unidos um pouco mais, entre 15% e 16% do PIB. É muito dinheiro. Se você avaliar o nosso sistema de saúde, requer alguns pontos de melhoria, né? Então, a gente tem muito dado que a gente pode contribuir na melhor administração e melhor aplicação desses recursos. Seguindo, por favor. Então, como eu havia falado, a gente tem que ter uma escala nacional de colaboração, né? São muitas informações. Pode seguir, Guimarães, por favor. E como que nós fazemos isso, né? Então, trazendo no aspecto de ser uma health tech, então, a gente tem muita inteligência artificial e muitos dados, né? Porque a gente precisa condensar todas essas informações que passam por nossas plataformas em algo que seja útil tanto para as operadoras como os hospitais, né? Então, existe uma grande inteligência artificial por trás, porque qual é a complexidade disso tudo? Se você pegar os diferentes hospitais, por exemplo, um São Luís ou Albert Einstein, nós temos diferentes nomes para os mesmos produtos. E se faz assim, né, nos diversos hospitais. Então, é muito complexo para a gente conseguir compilar todos esses dados, traduzir numa única linguagem para a gente saber as questões de quantidades, valores, quem está consumindo aquilo e conseguir, de forma efetiva, aplicar e melhorar todas essas transações. Seguindo, por favor. E um grande ponto vital, se tratando de health tech, se tratando da quantidade de dados de pessoas que estão nos nossos sistemas, LGPD, agora com a LGPD, é um core do nosso negócio. A gente está muito preocupado, então a gente já vem se preparando para isso, né? Não só com consultorias em mapear onde estão esses dados, que tipo de dados, e categorizar cada um desses dados pela sua criticidade, como também no treinamento e conscientização de todas as pessoas, de todos os profissionais e colaboradores da ONUS. Então, desde janeiro desse ano, a gente já passou diversos termos de aceite de conscientização da LGPD, quiz para treinar as pessoas e diversos treinamentos, né? E o principal ponto aqui é, embora a gente já tenha mapeado, né, nós temos já contratado um DPO para a Horizon, nosso nível de conscientização é que todos nós somos responsáveis em termos de LGPD e dados da organização. Só assim a gente vai conseguir mitigar o risco num nível adequado, né? E não só deixar a responsabilidade lá para o DPO, mas todos nós temos que estar atentos às questões dos dados que trafegam dentro da Horizon. Seguindo, por favor. Então, aqui um pouco da dimensão, né, da Horizon. Então, a cada 4 dias, nós atendemos mais de 1 milhão de pessoas. Isso quer dizer que a cada 4 dias, 1 milhão de pessoas foi a alguma clínica, algum hospital, algum especialista, fez utilização do seu convênio de saúde e a sua informação passou pelos nossos sistemas para validação e análise. Então, é muita informação, é muito dado que é passado pelos nossos sistemas. Segue, por favor. E no ano de 2020, em termos de contas médicas processadas pela Horizon, né, 45,5 bilhões de contas médicas. Muita informação, muitos usuários consumindo o serviço de saúde passaram pelos nossos sistemas, né? Então, é um grande banco de dados que pode, sim, da maneira efetiva, sendo compilado, sendo traduzido de informações
fáceis de leitura, fazer com que a gente tenha um melhor direcionamento dos recursos em termos de saúde. Por favor. E a Auris é isso. Então, é esse ecossistema gigantesco, né, com dados assim gigantescos, muito grandes, que a gente tem para formar, né, esse condomínio digital com muita informação para tentar melhorar o nosso sistema de saúde. Então, essa é um pouco da Auris. Seguindo, por favor. Bom, e dado tudo isso, dada essa complexidade, dada essa metodologia Lean, né, do que a gente tenta sempre abarcar, que é fazer os nossos processos com o menor custo possível, sempre ter o foco na qualidade, entra a auditoria interna com esse desafio dessa complexidade, em atender a Horizon, né, naquilo que é planejado. Então, aqui é a evolução da auditoria, né? Tanto a Horizon quanto a auditoria são uma empresa nova com uma área de governança também nova, né? Então, a auditoria interna ela foi implementada no ano de 2017. Já no ano de 2018, passamos a utilizar a ferramenta ACL para Data Analytics, né? Fazer análises expansivas, exponenciais dentro do banco de dados para identificar possíveis riscos. Em 2019, nós fizemos uma revisão de toda a política e procedimento da Horizon, né, um novo modelo de relatório para atender essa demanda, tanto dos conselheiros quanto do nosso corpo diretivo, sendo muito mais visual do que um Word cheio de escrita. Por o ano de 2020, a gente reestruturou a área, então hoje a Horizon conta com um time próprio e co-sourcing. Então, nós estamos distribuídos aproximadamente em 60% das horas com o time próprio, 40% com esse co-sourcing, né? Então, existe uma consultoria que nos aporta nas diversas frentes de trabalho para trazer conhecimentos específicos, né? Principalmente na Horizon, como a gente trata de contas médicas, a parte de cibersegurança ela é muito complexa e questões de LGPD é muito difícil um time de auditoria ter todos esses conhecimentos internos dentro, né, do seu próprio time. Então, a estratégia foi ter essa consultoria, que na medida que a gente entra nesses projetos que são mais específicos, a gente sempre conta com um especialista naquele determinado tema. Então, com isso, a gente consegue ter análises mais profundas e mais completas para tentar mapear todos os riscos que possam comprometer os objetivos da organização. Para 2021, nós estamos fazendo uma implementação de um sistema único, né, que vai abarcar auditoria interna, controles internos, riscos e governança. Esse sistema visa ter uma diminuição de trabalhos operacionais, que hoje nós fazemos de forma manual, e todas essas áreas vão ser utilizadas da mesma plataforma. Então, tem um ganho gigantesco operacional nisso e maior qualidade nas informações e minimiza a possibilidade de transmitir informações pelas diversas áreas de formas diferentes em algumas coisas, né? Então, a gente sempre trabalha na nossa evolução contínua e essa revisão de qualidade, nós estamos preparando a Horizon para uma futura certificação do IA. Então, já fizemos uma revisão das políticas e procedimentos baseado no IPPF. Esse ano, a gente vai fazer uma revisão pela consultoria de forma independente, e possivelmente, se fizer sentido, para o próximo ano a gente tenta a certificação do IA. E com isso a gente vem incentivando os nossos auditores à certificação CIA. Vou seguir, por favor. Bom, do modo geral, como que, só trazendo para os senhores, da maneira como nós estamos estruturados, a dimensão e como que atuamos dentro da Horizon, né? Então, hoje, a maior parte da nossa força de trabalho está focada na parte de revisão de processos ainda, né? Então, aqui do lado direito tem a auditoria contínua, que é uma segunda onda de evolução que eu gostaria de destacar. A ideia é a gente crescer nessa parte de auditoria contínua, na medida que as operações estiverem com seu nível de automação satisfatório, a gente vai crescer nessa parte de auditoria contínua. Então, a pergunta pode surgir: a auditoria de processos vai morrer? Eu falei, não, ela vai ser combinada. A gente vai continuar com as auditorias de processos, que eu acho que são essenciais, analisando, né, sempre o último ano, mas a gente vai ter dentro daquelas operações os principais riscos envolvidos, a parte de auditoria contínua, que vai monitorar muito mais próximo do evento.
dependendo da atividade de controle, pode ser um controle diário, semanal ou mensal. Mas logo o que acontece, ele vai cair nesse banco de dados automatizado da auditoria interna, avaliar os pontos de destaque, né, os pontos de distorções, e assim a gente trabalhando junto com a área para melhorar as atividades de controle. Seguir, por favor. Para o pessoal entender, você está com uma reforma aí no seu local aí de trabalho, é isso? É verdade. Esse toque-toque tá? aqui é no andar de Só para o baixo, pessoal começou ficar exatamente não, hoje. só para o pessoal ficar ciente. Vamos em frente. Bom, e aqui eu compartilho com os senhores qual foi o grande desafio, né, da Horizon, e também compartilhar um pouco da experiência, o que acaba acontecendo em algumas empresas da quais eu passei, a auditoria, como os recursos e horas são limitados, muitas vezes a auditoria ela faz o que dá para fazer no seu melhor, mas não no nível ideal de organização. Às vezes isso acontece, mas é sempre bom a gente passar essa mensagem tanto para o conselho quanto para o corpo diretivo. Assim, se você não tem a força suficiente para auditar tudo aquilo que é relevante, pelo menos numa rotação de ênfase a cada 5 anos, que ao menos você mostre aquilo que vai ficar de fora, o esforço que você consegue atingir, né, onde você vai conseguir chegar, para que, por eventualidade, algum risco se materialize, você já pelo menos passou a comunicação. Então, quando reestruturamos toda a área de auditoria interna, nós montamos esse mapa de processos. O que é isso? A gente traduziu a Horizon em processos e subprocessos. Então, quando fizemos todo esse mapeamento com os principais stakeholders da organização, nós chegamos em 39 macroprocessos, 142 subprocessos inicialmente. Isso dado depois análise de criticidade de riscos, importância de cada um dos processos, nós tiramos aqueles que seriam irrelevantes, né, ou não priorizados, vamos chamar de relevantes, mas temas não priorizados inicialmente, e os demais foram condensados em 56 possíveis projetos de auditoria que foram distribuídos dessa forma, né, dentro das suas camadas, como estratégicos, os processos principais, que são os processos de negócio, os processos e a parte de processo de suporte. Então, isso foi uma apresentação para o Conselho de Administração e para os executivos da Horizon, mostrando aquilo que não seria priorizado, dado tem envolvimento de riscos baixos ou temas não tão relevantes, e os demais processos condensados nesses possíveis projetos. Por isso, daquela dimensão de um time próprio e terceiro, se fez necessário para atender aqui. Então, hoje, nós estamos entre 10, 12 projetos ao ano para conseguir, assim, fazer uma rotação de ênfase em, no máximo, 5 anos. Isso não quer dizer que temas relevantes como LGPD e Cyber voltam a ser auditados a cada 5 anos. Normalmente, esses temas, dependendo dos resultados, ele entra anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos. Mas assim a gente vai fazendo um ciclo. E na medida que a gente vai avançando, a gente começa a pintar esses quadradinhos e mostrando em one page, tanto para os conselheiros quanto para a administração, todo o nosso nível de cobertura da organização. Parabéns. Aqui, por favor. Bom, e aqui é só para compartilhar, como eu mencionei anteriormente, tem essa estrutura Lean, né, que a empresa ela frisa muito isso. Então, é um grande desafio em cada um dos projetos de auditoria estruturar controles, né, porque tem que ficar aquilo que é essencialmente necessário. Obviamente, nenhuma empresa quer diversos controles para burocratizar, porque quanto mais controle, mais caro, mais moroso, e normalmente você não se atinge a velocidade necessária para operar. Mas na Horizon tem um apelo diferenciado, então cada projeto a gente senta com os gestores e avalia dentro do fluxograma daquela atividade as falhas de controle, se tem controles mitigatórios, né, numa etapa de início, meio ou fim, se isso pode ser substituído, se tem controles duplicados. É um trabalho pesado que a gente faz junto com os gestores para assim chegar no resultado final, né? Então isso também resultou nesse novo modelo de relatório, né? Então, como é Lean, a ideia era trazer dentro de poucos slides, de uma forma visual, tanto para o conselho quanto para o corpo diretivo e nosso CEO, as informações do que ocorreram naquele projeto. Então, se por um acaso de qualquer reunião que aconteça, qualquer apresentação, em 4 slides, você já tem as informações essenciais do que aconteceu naquela auditoria, sem ter que levar um relatório detalhado, como em um Word, por exemplo. Não estou dizendo que o relatório em Word ele é errado,
cada empresa tem o seu hábito de leitura ou visualização, mas esse aqui foi o que melhor aportou na hora. Então, aqui, inicialmente, hipoteticamente falando, né, só uma visão geral. Então, todo o trabalho, o relatório ele se inicia com uma visão geral do projeto, né? Então, a gente pega as principais informações analisadas e contidas e verificadas dentro daquele projeto e distribui dentro de um infográfico, destacando os principais pontos. Seguindo, por favor, Guimarães. Na sequência, sempre o objetivo e escopo, né, traz os principais aspectos, os principais caixas, né? Então, como aspectos gerais, nesse exemplo aqui, né, gestão de mudança, aspectos gerais abrange tudo aquilo que permeia aquele processo como um todo, né? Políticas, procedimentos, segurança de informação, segregação de funções, e depois as particularidades dentro das maiores caixinhas analisadas durante aquele projeto de auditoria, né? E também a gente deixa claro sempre o período de escopo. Vou seguir, por favor. Então, aí aqui é esse sumário, a gente sempre costuma trazer dessa forma, então a gente faz os principais riscos identificados. Então, a gente já traz de destaque quais são os principais riscos identificados, né, riscos que apareceram naquele projeto, aqui do lado direito. Abaixo, quais os principais aspectos que foram identificados, né, sempre destacando os principais números, não só o que foi analisado, né, como, por exemplo, ausência de conciliação. Não só uma mensagem como esse tipo, mas se isso gerou uma diferença, né, ou coisas não mapeadas, a gente sempre traz destaque para ter claramente o que foi visto. E só uma particularidade, essa questão de setas aqui, do risco máximo para baixo, tem uma particularidade no nosso caso. Essa simbologia se fez necessária para o nosso CEO, que é daltônico, entender quando a gente está falando de um risco máximo alto, moderado ou baixo. Porque só a simbologia de cor, ele não conseguia se navegar aqui no relatório, né? Então, a gente mudou e isso ajudou bastante para ele. E aqui no lado direito, quando a gente fala da maturidade, a gente sempre avalia e sempre junto com os gestores, dado o processo, o nível de maturidade, que é esse destacado mais ao extremo, e a parte de dentro é o nível de maturidade do processo. Para que serve esse gráfico? Não necessariamente a gente precisa ter um nível de maturidade 5, né, em determinado processo, quando a gente fala que tudo automatizado, não tem interface manual, não tem absolutamente nada, né? Porque quanto maior o nível de maturidade, mais dinheiro você gasta para deixar aquele processo automatizado. Então, a gente baliza isso com os gestores justamente para mostrar o quanto descolado ele está, de onde ele quer chegar no nível de maturidade daquele processo e o quanto ele atingiu durante o resultado da auditoria. Então, é um gráfico bem interessante quando a gente faz esse tipo de avaliação, porque esse nível de maturidade desejado, isso muda de processo para processo. E aí, dependendo do resultado que você tem, embora às vezes você tenha um resultado mediano em termos de auditoria daquele processo, mas é o apetite ao risco da organização. Para aquele processo em si é aquilo, e aí você consegue ver claramente o descolamento, né, do que eu atingi para o que eu preciso chegar. E embaixo, somente a composição de tudo que foi avaliado, né? Que a gente sempre traz aquilo que foi efetivo, não efetivo ou parcialmente efetivo. Vou seguir, por favor. Fantástica a ideia sobre a questão aí do posicionamento das setas também, viu? Uma novidade muito bem bolada. Parabéns também. A distribuição também achei muito interessante. 53%, né, dos efetivos. Muito, muito bom trabalho, viu? E aqui em One Page, dado o processo, como se comportou nas principais frentes, né? Então, a gente sempre sai de destaque. Essa simbologia em bolinhas se refere à atividade de controle e as cores com relação aos riscos envolvidos, né? Sempre se tratando do risco residual baseado nos resultados obtidos. Então, veja só, né? A gente passou aqui por 4 slides, né? Falando de uma visão geral, o escopo, um sumário executivo e a composição geral do mapa de controles aqui. Então, são em pouquíssimos slides, qualquer executivo da Horizon pode se apropriar numa reunião rápida e levar os principais dados de auditoria daquele projeto. Então, a tendência é sempre muito mais visual
e menos escrita, né? Depois, a partir desses slides, a gente tem um relatório detalhado, mas também tudo aquilo que a gente pode trazer em composição gráfica e tirar o texto, essa nossa orientação, né? Então, fica muito mais visual o relatório e com menos escrita, menos cansativo de se ler e entender tudo o que aconteceu. Então, é só compartilhando essa parte, porque isso se fez necessário para atender a Horizon e tem funcionado muito bem, né? Então, quando a gente termina um trabalho, normalmente as nossas apresentações ficam nesses 4 slides de apresentação. Poucas pessoas pedem para ir para o detalhado, para poder entender um pouco mais, porque aqui já dá uma visão geral, pelo menos, daquilo que de mais importante, que as pessoas os executivos têm que ter atenção dentro da auditoria daquele processo, né? Depois, posteriormente, a gente compartilha para todos os envolvidos o relatório detalhado com todas as informações complementares. Só para a gente informar os nossos alunos, né? Porque aqui nós já fomos para um altíssimo nível de gestão de controle de risco, certo, Denis? Para os alunos entenderem o que aconteceu aqui, que eles estão vendo. Primeiro, houve avaliação da análise de risco. Depois da avaliação, identificou-se a criticidade dos riscos, que no caso aqui da Horizon, eles são compostos em 5 itens, máximo, alto, moderado, baixo e mínimo. Depois disso, o passo seguinte foi avaliação dos mitigadores dos riscos, e o passo seguinte foi mapeamento e sincronização de todas as áreas envolvidas e também com as disseminações das responsabilidades específicas para cada área. É um trabalho fantástico. Depois a gente vai falar no painel um pouco como você fez, como você construiu isso, né? Certamente muito interessante. Parabéns, viu? Exatamente. E se tratando de Horizon, as questões de LGPD, como eu já mencionei, são extremamente relevantes. Então, a gente tem trabalhado forte com isso e em conjunto também com a área de governança, riscos e compliance, né, para fazer essa disseminação e conscientização. E a Horizon também, ela está em processo de certificação do ISAE 3402, né? Essa é uma certificação basicamente para empresas de prestadoras de serviços, no qual certifica as questões de controles de segurança de informação e tecnologia, extremamente necessário para o nosso segmento, né, e para a nossa atuação, dado o volume de vidas que a gente tem, né, transacionando dentro das nossas plataformas, né? Então, é mais uma segurança que a gente dá não só para os prestadores, nas operadoras, também como para o usuário final, do que a gente está operando e que seu dado vai ser preservado e que dificilmente ele vai ser vazado. Muito bem, parabéns. Brilhante apresentação e gestão também de controles, né? Vou fazer um bate-bola aqui e abrir para o nosso painel agora no segundo momento. Estou colocando aqui também, adicionando Cláudia na nossa mesa. O Tardelli, não sei se vai poder ficar mais alguns minutinhos, estou adicionando. Se precisar sair, presidente, você já pode ficar à vontade. Eu sei que você está com um tempo meio complexo aí. Erasmo, estou adicionando você aqui também na nossa mesa e também adicionando aqui o Mendonça, tá certo? Inicialmente, eu queria dizer que, para mim, foi uma grande satisfação. A área de controles é uma área bastante complexa, né? A gente vê hoje aqui todo o detalhismo da evolução de auditoria, de gestão, de controle, de compliance no sentido institucional. Então, a gente tem, inclusive hoje, né, eu pude aprender, já tinha, né, uma consideração especial pela equipe da Anvisa, hoje mais ainda. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se surpreende positivamente, não é verdade? Então, vamos iniciar essa abertura dos trabalhos de hoje. Erasmo, pode manter o seu áudio, por favor, ligado aí, por gentileza. Também, Mendonça, por favor, mantenha o seu áudio ligado, por favor, tá ok? Já estou pedindo para você abrir aqui, para a gente poder trocar essa ideia. Erasmo, considerações, Mendonça, considerações, perguntas, e também, em primeiro lugar, o nosso presidente aqui. Gostou, presidente? Quer falar, Edu? Sim. Não, gostei bastante, assim, é muito interessante conhecer todo esse trabalho, né, os controles envolvidos aí no dia a dia de um auditor, principalmente quando a gente está falando, né, primeiramente aí sobre a Fiocruz, olhando a interação com a Anvisa e todo esse processo que, de um jeito ou de outro, cada brasileiro tem acompanhado com o que saiu na mídia, mas quando você vai ali nas entranhas, a gente sabe toda a complexidade e a responsabilidade de um processo como esse, né? A gente está falando aí de
de eventos que podem acontecer no futuro, que muitas vezes, assim, né, os controles no presente que vão garantir essa segurança no futuro, então é complicado, e aí a gente vê todo um cenário politizado ao mesmo tempo, então eu entendo toda a importância e a preocupação num trabalho como esse, então, assim, excelente, gostei muito. Eu até tenho aqui uma dúvida, eu posso falar daqui a pouco aqui. E também aí olhando também todo o trabalho aí da Horizon também, né, sendo aí esse intermediador, né, no serviço, interagindo e integrando toda, né, assim, tanto o lado, né, do mercado, pessoas físicas, enfim, todo esse ambiente e a complexidade disso e a quantidade de dados, né, e entrando também na questão aí da LGPD, no que tange aí a dados sensíveis, né, pessoais, dados sensíveis. Então, gostei muito do conteúdo. Parabéns aí a todos. Quer fazer a pergunta? Vamos startar aqui já logo, presidente. Pode falar. Assim, eu estava imaginando, né? Hoje a Fiocruz ela interage muito com a Anvisa, olhando a questão de disponibilizar, enfim, vacinas, né, para o contexto nacional. Agora vamos imaginar um cenário diferente. O Brasil exportando vacinas. E aí a Fiocruz tendo que passar por auditorias de outro, vamos assim, de um órgão regulador de outro país, né? Seria uma Anvisa de um outro país aí, sei lá, talvez vamos falar aqui América Latina. Isso é possível? De vocês já têm essa experiência, enfim, tem isso também no radar? É mais uma pergunta. Sim, isso já ocorre, né? A Fiocruz, ela já manda, né, vacinas, biomanguinhos, né? Ela já exporta vacinas e tem constantemente auditorias da própria OMS, né, para poder credenciar essas vacinas, né, para irem para outros países. Isso já ocorre já. E essa auditoria é da OMS exclusivamente? Ou tem também órgãos de outros países também? Essa é porque, como, assim, eu não sei exatamente, né, como é que esse procedimento lá na Fiocruz, porque eu estou na Fiocruz tem pouco tempo, né, eu entrei lá para o projeto da vacina, eu estou como gerente de compliance regulatório no projeto, né, então eu entrei lá em agosto do ano passado. Então, eu não faço parte das áreas institucionais, né? Das áreas funcionais da Fiocruz, né? De Biomanguinhos, especificamente. Estou alocada no projeto mesmo, né? Tudo que está relacionado ao projeto da vacina. Mas eu sei que existe já, né, essa parte, porque a Fiocruz, né, a Biomanguinhos, como um órgão do governo, né? Ela exporta para alguns países. E então ela tem parcerias, né, de transferência de tecnologia com algumas empresas, como a Glaxo, né? Então tem essas auditorias, né, dessas empresas também, até por conta dessas parcerias de transferência. Mas para exportação, eu não sei exatamente se pode exportar, como exporta para países. Eu acho que é mais nesse contexto aí de OMS mesmo, né? Como está agora, né? Esse Covaxin, essa Covax, né? Covax Facility, né? Que também são as vacinas que estão credenciadas pela OMS para distribuir aí para os países também, né? Com uso emergencial e tudo. Então, como é um órgão federal, eu acredito que seja mais nesse sentido aí de realmente ter esse credenciamento por esses órgãos específicos, né, de OMS, como OMS, o OPAS. Renato Mendonça, bom dia. Eu vou falar rapidamente, porque eu tenho um compromisso ao sair imediatamente dessa reunião. Queria parabenizar o Denis e a Cláudia pelas apresentações. E meu comentário vai no sentido de trazer uma reflexão sobre a importância dos serviços de auditoria para a sociedade, né? Quando a gente olha os serviços, por exemplo, praticados pela Horizon,
O Denis comentou muito deles aí sobre os processos de auditoria que eles se responsabilizam e promovem melhoria das empresas, das organizações de saúde, de um modo geral, né? Então, a sociedade tem benefícios relevantes com os serviços de auditoria, seja ele de que natureza for. Novos fóruns serviços de auditoria de demonstrações contábeis, que a gente sabe os benefícios para os mercados financeiros, né? Os serviços de auditoria interna e as inspeções, por exemplo, que foram comentadas pela Cláudia, né, da Anvisa, que garantem a saúde da população, né? Parece que não, mas é através dessas auditorias que a qualidade dos produtos e dos materiais que são oferecidos para o benefício da saúde da população é garantido. São essas inspeções que fazem com que nós não tenhamos produtos inadequados sendo servidos à população, né? Então, o serviço da Anvisa a gente percebe da importância social enorme que é. E, obviamente, os trabalhos de auditoria que ela realiza são o fundamento para dar o suporte que serviços e produtos de qualidade vão cair na boca do povo. Então, eu agradeço as apresentações, parabenizo-os, agradeço a oportunidade e vou deixá-las nesse momento por força de um compromisso que eu tenho que sair daqui correndo agora. Excelente, muito obrigado, Mendonça. Vamos programar uma participação sua, uma palestra sua sobre o programa de compliance, governança e riscos do Grupo Santa Casa, que é um grupo que todos nós admiramos, não só pelo tamanho, mas pela também longevidade, né? Um grupo talvez mais antigo do país, 450 anos, né, Mendonça? O trabalho brilhante que você vem... Excelente. O trabalho que você vem desenvolvendo com todo o time lá, nessa pegada, né, de unificação de gestão e também atualização da gestão GRC, que muito também nos felicita, nos deixa contentes, né, pela dimensão da atividade e pela visibilização, né, que essa gestão vem dando, o apoio que vocês vêm dando também para a comissão e para os nossos parceiros aqui, como a Apilex. Muito obrigado, viu, Mendonça? Vou devolver aí para você. Satisfação. Obrigado a todos, até outra oportunidade. Obrigado. Erasmo, muito bem. Quer falar um pouco sobre as avaliações que você tem? O Erasmo, que é um grande especialista, né, tem mais de 30 anos na gestão de hospitais e também auditoria e também área financeira, como diretor, como CEO. Por favor, Erasmo, bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente, parabenizando o professor José Guimarães e o Tardelli por esse evento de alto nível, e não podia ser diferente, né, professor? Nós que estamos ativos na comissão de compliance, a gente sabe que todos os eventos patrocinados pelo professor e liderado pelo professor tem um alto nível realmente de qualidade. Primeiro, parabenizar também a Cláudia Corrêa pela excelente exposição. Primeiro, eu colocaria de duas vertentes. Um momento alegre por saber que a Anvisa está fazendo um trabalho magnífico, superando grandes pressões. Infelizmente, o fórum não é político, mas a gente sabe que as pressões sobre a Anvisa estão muito altas. E dizer que, infelizmente, a parte triste que o Brasil, por alguns órgãos, imprensa, Congresso e alguns membros do Judiciário, não reconhece o que está sendo feito pela Anvisa. O Brasil hoje é um dos países que mais vacinam no mundo. O Brasil vai exportar vacinas, eu tenho certeza disso. E o Brasil hoje tem feito altos investimentos e a Anvisa está dando conta do recado. Então, não tenho assim, nenhum questionamento para a doutora Cláudia, só parabéns, dizer que a Anvisa está no caminho certo. E parabéns também ao Denis. O Denis, eu vou reservar uma pergunta. Eu tinha até algumas perguntas de maior amplitude, mas pela avançada hora e seguindo o protocolo, nós só vamos fazer uma. Denis, qual é a situação que eu queria colocar? Eu estou vendo que foi uma apresentação magnífica, vocês estão investindo muito, a tecnologia está vindo para ajudar a área da saúde. Agora, a gente ainda convive com aquele fantasma da glosa. A área da saúde, eu acho que é a única área no mundo que você não tem certeza de receber o que você presta de serviço. Então, eu queria só fazer essa citação
em que pese toda a tecnologia investida, a Horus está de parabéns, vocês estão fazendo um grande trabalho, é uma tecnologia fantástica de apurar e auditar e estar resguardando a saúde dos nós pacientes, nós usuários, e dizer assim que a gente, com essas demandas que acontecem tanto do lado das operadoras como do lado dos hospitais. Então, assim, com certeza esse painel ele deve ter uma outra edição, porque esse assunto não se esgota. A auditoria nasceu em 1998 com o advento da Lei 9656, mas a gente sabe que ainda alguns órgãos reguladores não estão funcionando a contento para proteger a sociedade. Então, a pergunta que eu faço ao Denis é o seguinte: de que forma a gente pode colocar na mesa todos esses problemas e dar uma segurança maior na saúde do Brasil? Obrigado, professor, pela oportunidade. Obrigado, Erasmo. Excelente pergunta. Então, a Horizon, hoje, ela atua num segmento B2B, né? Então, praticamente, os nossos sistemas, eles acabam abarcando ou sendo customizados de acordo com a relação operadoras e hospitais, né? Então, vou te trazer um exemplo aqui. Já tem grandes hospitais, para facilitar todo esse processo e se evitar essas glosas, faz aqueles pacotes, né? Por exemplo, parto é um pacote. Então, ele entra dentro do pacote, vai ser pago aquilo, então vai-se embora e é analisado muito mais rápido. Mas hospitais menores ou clínicas, às vezes não acaba conseguindo fazer isso e acaba entrando item a item. O nosso papel nesse sentido, né, porque a gente recebe essas informações dos operadores e customiza as nossas plataformas para que isso seja tratado como um desvio ou glosar e tudo mais, isso entra dentro dessas plataformas e a ideia é conscientização, em primeiro lugar, né, ver se não tem, e outra coisa aqui também o que a gente trabalha, acho que tende a ajudar em alguns casos, são as diferentes nomenclaturas para os mesmos produtos. Então, a gente pega alguns casos de glosa, porque entra com diferentes, a mesma coisa, mas está com nomes diferentes, e acaba tendo essa interrupção até que seja feita a análise para liberação. Então, é um processo evolutivo que demanda muita tecnologia, muito tempo de customização, mas é que a ideia é que a Horizon consiga contribuir dessa forma para que esse fluxo de informação entre operadoras, hospitais, clínicas e médicos acaba sendo de forma mais fluida e também consiga garantir que os hospitais, clínicas e médicos consigam ter a sua receita recebida de acordo com a utilização devida dos seus medicamentos e produtos utilizados. Eu, fazendo uma contribuição sobre esse assunto, claro que ao longo do tempo, o que a gente viu? A evolução da fraude muito grande em relação a essa relação de atores muito complexa, que é o paciente, o hospital, a clínica e também os convênios e as agências e os fornecedores, operadores de saúde. O que a gente viu é uma evolução muito grande em termos de compliance, em termos de mitigação, em termos de combate e também repressão à fraude. Eu acho que as coisas estão se alinhando, as clínicas estão se atualizando, as operadoras estão contratando grandes especialistas como você, por exemplo, contratando ferramentas sofisticadas, para, inclusive, due diligence e avaliações de riscos mais complexas. Mas o que é mais importante, na minha opinião, que também é uma onda, é o aculturamento do paciente. O Erasmo tocou num ponto importante, porque o paciente também ele precisa estar sendo aculturado, E eu acho que esse papel com os hospitais, com o posicionamento do nível de excelência da Anvisa, em termos de aplicações das áreas que vêm sendo feitas, de natureza de auditoria, de natureza de visibilização, de transparência, principalmente. Eu acho que a Cláudia foi muito feliz. Ela teve todo o cuidado para não tocar em alguns pontos mais específicos do projeto, mas o nível de excelência vem aumentando e a população também vem sentindo isso. A gente convive com isso. Eu tenho mesmo uma clínica CICV que nós implantamos no Compliance e nós temos um problema lá especificamente com uma operadora. Ela é um plano de saúde bastante simples, que não contrapresta adequadamente a remuneração, como o Erasmo falou. E aí o médico, o dono da clínica, que é uma clínica que tem 50 funcionários, você tem uma ideia, diz o seguinte: como é que eu vou fazer? Não atendo esse coitado desse paciente,
atendo uma vez por mês, o que eu devo fazer? Um dilema ético hoje o que é melhor? É rescindir com esse plano de saúde e acabar não atendendo ou tentar uniformizar adequadamente do ponto de vista de integridade ética, gerando essa possibilidade de ser transparente. Então, são essas circunstâncias, né, que a gente vem contribuindo para que hajam soluções. Dentro dessa linha, eu queria fazer uma pergunta a respeito do avanço do Denis, né, medidas mitigadoras e também aspectos ligados à due diligence de integridade. Temos aqui, né, um grande especialista, né, que é o Tardelli, nessa área de desenvolvimento de tecnologia em machine learning e também na própria UpMiner da Uplex, que é largamente utilizada, né? Aliás, obrigado pelas palavras de todos os nossos alunos que estão aqui contribuindo e estão agradecendo não só no YouTube também, mas aqui. Eu queria ver de você, Denis, gestão de terceiros, gestão de fornecedores, como você está utilizando, você utiliza, como é que faz essa gestão associada à auditoria? Sim, nós temos, né, a área de compliance, ela atua, hoje nós temos o due diligence de todos os fornecedores e parceiros da Horizon, né? Ótimo. Então, e também medidas das quais, à medida que terceiros, que a gente utiliza bastante, questão de terceiros para tecnologia e tudo mais, então já tem todo um pacote de informações, desde leitura e assinatura do código de ética, um NDA, né, um Non-Disclosure Agreement, ou as partes de confidencialidade do que eles vão abarcar, e a due diligence de fornecedor. Como as questões dos dados que estão dentro das nossas plataformas são extremamente críticas, esse é um aspecto bastante relevante dentro da Horizon, e isso, a área de compliance e gestão de riscos tem todo esse pacote. E a auditoria, ela entra, né, como uma terceira linha de defesa nesses aspectos, na medida que nós embarcamos em cada um dos projetos, né, a gente sempre avalia também os fornecedores envolvidos dentro daqueles processos. Então, é um double check, né? E tem a área na ponta, né, que primeiramente ela já tem que fazer toda essa solicitação de formulários e preenchimentos e conscientização dos terceiros e fornecedores, com o apoio e suporte, né, da área de compliance, e já na auditoria como um double terceiro check aí dessas informações, na medida que a gente avança em cada um dos projetos, a gente pega todos os fornecedores, avalia contratos, informes, a parte de código de ética e de confidencialidade, e sempre faz essa devolutiva junto com a área de compliance. Parabéns. Tem um questionamento, uma pergunta que o Juliano... Estou abrindo o seu áudio, Juliano, e também estou colocando aqui você na mesa. Bom dia. Bom dia, Zé Guimarães. Bom dia, Erasmo. É sempre um prazer estar aqui com os colegas. Na verdade, é mais um agradecimento, né? E parabenizar a doutora Cláudia, minha colega de profissão, na parte da advocacia, né? E o Denis pela brilhante apresentação. Não é surpresa alguma ver a qualidade dos eventos que vocês promovem, junto com a UP, né? O Tardelli aí com a sua equipe maravilhosa, Karina, porque a gente que é da área também de compliance, de riscos, a gente espera sempre o melhor, né? E é isso que vocês apresentaram no dia de hoje. A pergunta apenas, Guimarães, é se depois vão compartilhar aí as apresentações, principalmente na parte legal da doutora Cláudia, né? E aproveitar um pouco das informações dashboards lá do Denis, né? Isso vai mais enriquecer o pessoal que é da área, o pessoal que está estudando, e cumprir, sem sombra de dúvida, a parte de comunicação, né? Um dos pilares importantes aí do compliance, para que todos nós saibamos o que está acontecendo nessa pandemia. A gente ouve muito noticiário, sabe como é que a doença, né, a enfermidade tem assustado toda a sociedade, mas é importante saber também o que é que os profissionais têm feito a respeito. Parabéns para vocês mais uma vez. Muito obrigado, Juliano. Sempre uma honra ter você com a gente aqui. Eu quero corroborar as palavras do Erasmo, né? Tem que tomar cuidado com o noticiário hoje, porque ele está absolutamente desequilibrado e tendencioso, né? Existe um maniqueísmo, um fundamentalismo muito grande do ponto de vista de ataque ao governo federal, que é despropositado. Nós sabemos que nós somos auditores, nós vemos o bastidor, temos amigos no Ministério da Infraestrutura, no Ministério da Saúde, conheço a responsável geral brasileira pela toda a área de combate à fraude e corrupção do Ministério da Saúde. Nós um dia estaremos ela aqui, já esteve na nossa comissão, tem um time de lá de 15 pessoas, das quais 10 são da Polícia Federal. Tem muita gente trabalhando e
pouca informação qualificada, né? Muita injustiça sendo dita, mas eu acho que é por isso que a gente está aqui nessa mesa seleta, para esclarecer, porque o auditor, né, e como um bom operador de compliance, a gente sabe que não basta ser, tem que parecer e tem que demonstrar. E quando a gente vê um trabalho brilhante, né, que tem sido feito, não só pela agência, mas também por todos os órgãos que estão contribuindo com esse processo, a gente fica bastante motivado, muito grato e muito agradecido pela qualidade dos especialistas que o Brasil tem hoje, inclusive de renome, de perfil internacional. Eu acho que basicamente é isso, né? Eu gostaria de começar a fechar a nossa reunião, já são 12h20, nós estamos aqui com bastante interesse do pessoal ainda. Obrigado, Jana Ricardi, que é uma grande auditora também. Se quiser participar, pode abrir o seu vídeo aqui. Obrigado também ao pessoal do YouTube, que está aqui agradecendo. Caminhando para o nosso fechamento, vou primeiro passar aqui para o Erasmo, considerações de 1 minuto, Erasmo, em relação ao que nós vimos hoje, e também depois para o Tardelli, e fechamos aqui com os nossos palestrantes, por favor. Erasmo, você está me ouvindo direitinho? Vamos lá. Eu não sei se o Erasmo está com o áudio ok. Professor, eu estou tendo oscilação aqui da minha internet, agora que o áudio chegou. Tudo bem. As considerações finais é justamente reforçar os parabéns à Cláudia pelo brilhante trabalho, ao Denis. Então, são exemplos como esse que a gente fica satisfeito que a área da saúde está investindo, está aperfeiçoando, e nós, consumidores, nós que estamos chegando com a expectativa de vida acima dos 78 anos, nós queremos chegar aos 80, aos 90 com qualidade e saúde. E graças a essas tecnologias, a essas preocupações desses órgãos, a gente está mais uma vez. Excelente. Obrigado, Erasmo. Fantástico, viu? Estamos juntos aí nessa caminhada, né? Edu, por gentileza, considerações? Bom, eu só... Ou você quer fechar no final, Edu? Você que, não. Tranquilo? Eu já falo aqui que eu acho que eu passo a palavra para vocês aí. Eu só queria agradecer. Acho que foi um excelente painel. Eu aprendi bastante, né? E agradeço imensamente aí aos palestrantes, né? Ao Denis e à Cláudia. Foi muito bom, excelente, assim, saúde, auditoria, no momento que a gente está vivendo, assim, nota 10. Agradeço imensamente e também a condução aí brilhante do Guimarães. Muito obrigado, Edu. Sempre uma honra ter você com a gente na sala, uma responsabilidade maior, não é verdade? E também é uma amizade longa de admiração. Eu tenho uma grande admiração pelo Edu, pela simplicidade, pela maneira como ele vê as dificuldades, pela maneira como ele evoluiu dentro de uma grande empresa como a Aplex hoje, respeitado no mercado nacional e internacional, e trabalhamos com esse foco, né? Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Vamos em frente, seguindo então a nossa agenda aqui. Considerações finais, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, a gratidão. Eu acho que foi um trabalho bastante profícuo na parte da manhã. Eu aprendi bastante também. Certamente, aqui, obrigado, Vitor Graça, nossos alunos aqui do Pessoa e Pessoa, que estão em peso aqui, alunos top, do maior escritório aqui do Nordeste, Pessoa e Pessoa, que sempre nos prestigiam. Estamos com 4 deles aqui, inclusive com a Red, que é uma pessoa muito especial, que é a Larissa. Muito obrigado, tá? Larissa Santos Sé, satisfação é nossa. Muito obrigado, querida. Parabéns pelo trabalho brilhante também e pela pós brilhante que vocês fizeram com a gente. São 4 alunos extraordinários. Muito bem, fechando o nosso dia de hoje, quero dizer, regulação, controle e compliance na área de saúde é bastante desafiante, mas nós vimos hoje como vale a pena, né? Nós estamos nesse mercado, como é um mercado rico para o operador de compliance, rico para o especialista, rico para aquele que compõe e se capacita, porque nós estamos falando de um volume de operação muito grande e também de vidas, né? E é uma área que eu gosto bastante, né? Eu tenho, desde pequeno, eu ando dentro de hospital, que meu avô foi fundador de Santa Casa, em Bragança Paulista, né? Então, a gente já saía da escola com 5 anos e ia almoçar com os médicos no hospital, né? Porque eu gostava de estar com meu avô. Perdi meu pai muito cedo e transferi minha identidade paterna para o avô.
tive a oportunidade de fazer biomédicas, né, não concluí, e depois fui fazer faculdade de Direito. Não obstante isso, atuei na área farmacêutica, metade da minha carreira numa indústria grande farmacêutica alemã, e vi a densidade dos desafios que se apresentam. Então, com essa palavra, eu quero agradecer, pedir para vocês também avaliarem a questão da disponibilização do material para os nossos alunos, evidentemente, e vamos passar para as nossas conclusões finais aqui. Se alguém quiser fazer alguma observação, alguma colocação, basta se manifestar, levantar as mãos aí, que a gente abre para falar um oi. Estou vendo que está todo mundo tranquilo, agradecer a presença da Vanessa, que fala conosco lá de Minas Gerais, do Leandro também, e assim vamos em frente. Tá certo? Karina, muito obrigado pela sua presença. Eu vou abrir para a Karina aqui só para fazer falar um oi, que a Karina que representa a nossa equipe aqui junto com o Rômulo. Karina, bom dia, obrigado. Abre o seu áudio, pode abrir. Só clicar aí para abrir. Isso, pode falar agora. Não, eu que agradeço, professor, agradeço a todos os participantes também. Foi bem corrido, mas a gente conseguiu com sucesso, foi muito gratificante participar aí dessa manhã. Agradeço a todos os participantes de coração mesmo, minha gratidão. Muito bom, excelente, é fantástico, a gratidão é recíproca. Vamos avançar então. Como vocês quiserem, Cláudia, Denis, Cláudia, fiquem à vontade. Aí vocês estão aqui agora no vídeo. Pode falar. Quem quer começar, pode começar. Então, começo eu. Só queria mais uma vez agradecer pelo convite. É um prazer poder, né, ter essa oportunidade de trazer um pouquinho de informação também, né? A gente está sendo aí todo dia a mídia aí trazendo tanta informação distorcida, né? A Anvisa, né, muitas vezes sendo atacada. E só esclarecendo, eu não sou da Anvisa, no momento eu sou de Biomanguinhos. Essa aqui é uma questão interessante. Biomanguinhos é uma estrutura à parte da Anvisa, né? Sim, sim. A Fiocruz ela é uma instituição do Ministério da Saúde, né? Assim como a Anvisa é uma outra instituição também, né? Então, são completamente desvinculados, né? Eu trabalho na área regulatória, sou profissional da área regulatória e, no momento, estou em Biomanguinhos no projeto, né? Isso foi uma satisfação muito grande para mim também, quando eu fui chamada, né, para fazer parte desse projeto. Me senti assim, sendo convocada para uma missão, né, com essa função, né, de ser gerente de compliance regulatório no projeto, e assim, tendo a interação com as áreas lá. A gente tem uma estrutura específica do projeto, que tem a área de infraestrutura, com todas as adequações lá da fábrica, tem a área da transferência de tecnologia mesmo, né? E eu interagindo também com as áreas funcionais lá de biossegurança, de boas práticas, de regulatório, de segurança do trabalho até também, né? Então, assim, é uma experiência muito enriquecedora também para mim, e uma honra também, né, de estar podendo fazer parte desse momento, né, histórico, e de poder trazer também essas informações aí para vocês, né, para o público aí que está assistindo, né, trazer a informação de como que é o bastidor, né, disso tudo, né. Muito obrigada e fico à disposição aí para outros eventos aí. A satisfação é a mesma, Cláudia. Parabéns pelo trabalho brilhante, nos representando muito bem como operadores de compliance officers, né, gerentes de compliance e auditores. Muito obrigado. Obrigada. Vamos em frente. Denis, considerações finais? Só agradecer aqui, Guimarães, ao Tardelli, excelente evento. Mais uma vez, parabenizar a Cláudia aqui pela excelente apresentação e esclarecer diversos pontos dos quais muitas pessoas acabam sendo tendenciosas devido àquilo que é publicado na mídia, né, e não sabe do contexto, né, desses bastidores, a realidade que está por trás. Isso é muito, muito rico e enriquecedor, né? Então, parabenizar a todos, obrigado, e agradecer mais uma vez aqui pelo convite, e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos ou convites futuros. Obrigado, excelente.
Muito bom. Eu que agradeço. Eu acho que foi um evento muito rico, né? Tivemos a presença aqui de vários especialistas, alunos. Agradecer também a presença do pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Para fechar, uma palavra de um querido que está lá do outro lado das Américas, Daniel, quer aproveitar para finalizar aqui os nossos trabalhos na nossa manhã. Que satisfação ter você com a gente, hein? Ah, legal, pô, que orgulho aí ver essas apresentações aí. Estou aqui em Vancouver, estou acompanhando muito o que está acontecendo na pandemia aqui para esses lados aqui, mas é um orgulho imenso aí ver o trabalho de vocês aí. Parabéns aí para todo mundo. Estamos juntos aí. Satisfação imensa. Essa foi uma das grandes ganhos da tecnologia, né, Daniel? Realmente, a gente poder estar com você, estar com o pessoal todo aí, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, na verdade. Muito obrigado a todos, satisfação imensa, muita gratidão ao Tardelli, a toda a equipe da Apilex Tecnologia, obrigado, Karina, Rômulo, toda a área de marketing também aí. Foi uma grande satisfação estarmos juntos. Em breve, teremos aí o terceiro webinário, o Apilex. Podemos compor uma mesa com grandes especialistas na área farmacêutica, gestores, diretores da área farmacêutica e também dar continuidade, né, a esse assunto tão importante, né, Tardelli, que é a auditoria na área da saúde. Com isso, nós nos despedimos. Nos acompanhem nos nossos canais. A Apilex Tecnologia tem as suas páginas. Nós temos também grupos de WhatsApp, temos também a nossa comissão de compliance que apoia a Apilex, as suas iniciativas. E também estamos registrando todo esse evento no canal do YouTube e vamos dispor o link nas nossas publicações sobre o evento. Muito obrigado a todos, uma excelente tarde para todos, uma satisfação, uma salva de palmas para todos vocês aí. Muito obrigado a todos, felicidades, Deus os abençoe ricamente. Um grande abraço, foi uma grande satisfação estar com vocês. Tchau. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde a todos, satisfação imensa. Obrigada. Obrigado, Tchau. Juliana. Valeu, Vitor. Grande abraço, hein, Vitor? Valeu por tudo. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Karina. Tchau. Valeu, Edu.